Vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo agora? Sim? Sim. Sim. O microfone do computador está dando problema, não sei por quê. Eu vou só desativar a câmera do celular. Tá bom? Deixa eu só ver como que eu desativo aqui. Vou fazer o compartilhamento de tela para vocês do celular, tá? Ou do computador, mas o áudio vocês vão ouvir pelo meu celular, tá? Tá bom? Tudo bem? Assim? Tudo. Continua ouvindo, né? Que canseira, depois eu descubro o que aconteceu. Pronto. Todo mundo me ouvindo bem, né? Sim. Ótimo. Então, deixa eu fazer compartilhamento de tela para vocês. Carregou aí para vocês? Carregou. Carregou? Coloquem para mim no bate-papo já, por favor, o nome de vocês, tá? A turma, para registrar a presença na aula, tá bom? Apresentação de slide do atual. É isso. Meninas, então hoje a gente começa a estudar funções, tá? A gente viu conjuntos numéricos. Amanhã, eu tenho matemática em todas as turmas, aí eu vou postar a atividadezinha de conjuntos numéricos para vocês fazerem, tá? Mas a gente tem aula normal, tá bom? Então, amanhã eu faço a... Como eu disse para vocês, não deixe de colocar no bate-papo o nome de vocês e a turma, por favor, tá? Então, estudo das funções. A gente vai introduzir nesse conteúdo hoje uma pequena introdução de como é as funções, tá? É bem mais uma revisão do que vocês já viram. Então, a gente tem aqui um plano cartesiano, tá bom? Deixa eu voltar isso. Estudo das funções. Aqui a gente tem um plano cartesiano, tá vendo? No plano cartesiano, esse tipo de parábola não existe. Isso aqui só existe em função de segundo grau, tá? Existe, mas em função de segundo grau, a gente pode ter esse tipo de parábola aqui. E só funções mesmo, funções de segundo grau ou primeiro grau, a gente estuda a função afim, a gente tem a representação no gráfico, no plano cartesiano de uma reta, tá? Então, ó, só para a gente identificar, formato de parábola tem que ser função de segundo grau. Formato de uma reta, função do primeiro grau. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Sim. Sim. Então, vamos lá. Par ordenado. Par ordenado é o que a gente tem de coordenadas de x e y, tá? Então, a gente chama isso aqui de par ordenado. Uma coisa que a gente tem que saber. O primeiro número que aparece, que vai aparecer dentro desse parêntese, se relaciona ao ponto de x. O segundo de y, tá bom? Então, entendemos que par ordenado é um conjunto de dois elementos. Então, tá vendo a importância da gente entender a questão dos conjuntos?
par ordenado é um conjunto de dois elementos, sendo, ó, AB igual CD, em que A é igual a C e B igual a D, tá? Então, no produto cartesiano, a gente vai ter isso daqui, ó. AB, né, é igual, ó, conjunto de x, y, em que x pertence a A e y pertence a B. Ficou claro isso? Dúvidas? Primeiro B, dúvidas? Nenhuma. Nenhuma? Então, continuando. No plano cartesiano agora, vamos aos exemplos. Dados os conjuntos, né? A, que é conjunto A, 2 e 3, e conjunto B, 1, 3 e 5, teremos conjunto A, B, né? Em que 2 e 1, 2 e 3, 2 e 5, 3 e 1, 3 e 3 e 3 e 5. O que a gente fez, ó? A gente tem, ó, a gente vai relacionar o conjunto A com o conjunto B, né, como um par ordenado. Então, a gente pode ter a relação de 2 com 1 do B, de 2 com o 3, de 2 com o 5. Agora, vamos fazer a relação de par ordenado do número 3 do conjunto A. Nós podemos ter o 3 com 1, o 3 com o 3 e o 3 com o 5. Tá ok? Entender a relação de par ordenado? Não, né? Ficou confuso? Oi? Um pouco. Um Então, pouco. vamos voltar ao slide anterior. Ó, par ordenado é a relação que a gente tem de y e x, tá? Então, olha só. A gente entende um par ordenado como um conjunto de dois elementos, tá bom? Então, a gente tem um conjunto do elemento A e B. O conjunto do elemento A e B é igual ao conjunto de elementos C e D, tá? Então, a gente pode fazer a relação, ó, que A é igual ao C e B é igual ao D. Porque, olha só, o primeiro número do par ordenado se relaciona a x. O segundo número vai se relacionar a y, tá? Isso quer dizer que esse conjunto de dois elementos, A e B, é igual ao conjunto, ó, a relação de par ordenado de x e y, em que x pertence ao conjunto A e y pertence a B, certo? Ficou claro isso aqui? Sim. Sim? Então, agora a gente consegue entender esse exemplo aqui, tá? Então, a gente tem aqui, ó, os conjuntos A, conjunto A, elementos que pertencem a ele, 2 e 3. Conjunto B, elementos que pertencem a ele, 1, 3 e 5, tá? Então, a gente vai fazer a relação do par ordenado do conjunto A em relação ao conjunto B, tá certo? Lembrando que o conjunto A, ó, isso aqui é um par ordenado que representa x, aqui representaria y, tá? Como o conjunto A é um domínio, nós vamos estudar isso depois. Deixa eu voltar. Como o conjunto A é um domínio, então todos os elementos do conjunto B, peraí, deixa eu mexer aqui meu mouse, são um contradomínio do conjunto A. Seria isso daqui, ó. Conjunto AB é igual. O que a gente vai fazer? Primeira relação, ó, 2, tá? Com o 1 do B. Então, é o primeiro par ordenado que a gente pode montar. Segundo par ordenado que a gente pode montar é o 2 com o 3 do conjunto B. Agora vocês estão conseguindo acompanhar?
Ou seja, para o conjunto A, o elemento 2 pode fazer um par ordenado com todos os elementos do conjunto B. Ficou claro isso? Foi isso que nós fizemos. Agora, isso a gente fez a relação só para o número 2, como se ele fosse o x. Agora, nós vamos refazer a relação do 3, como se ele fosse o y, montamos pares ordenados com todos os elementos do conjunto B, tá? Por que a gente pode fazer isso? Porque o A, ele é como se fosse o domínio da função. É dele que nós vamos partir para montar todos os pares ordenados. O conjunto B é o contradomínio, é aquele que pertence ao domínio que pertence, que forma o par ordenado com os elementos do conjunto A. É essa relação. Então, agora a gente vai fazer para o 3, ó. O 3, ele vai se relacionar, ó, vai formar um par ordenado com 1 do B, depois ele vai formar um par ordenado com o próprio número 3 do conjunto B, e depois ele faz um par ordenado com o número 5 do conjunto B. Agora ficou mais fácil de entender um pouco? Então, o que a gente fez? Ó, todos os primeiros elementos que a gente formou pertencem ao conjunto A. Todos os segundos elementos que a gente formou pertencem ao conjunto B. Então, significa o quê? Significa que esse aqui é o seu x e esse aqui é o seu y. Lembra da relação que a gente viu aqui, ó? Ó, conjunto AB, x, y pertence, ó. Olha a condição. X vai pertencer sempre ao conjunto A e y vai pertencer sempre ao conjunto B. Foi isso que a gente fez aqui, ó. A gente fez todas as combinações que poderíamos fazer, possíveis, ó. A gente combinou o 2 com todos os elementos do conjunto B, o 3 com todos os elementos do conjunto B, e aí a gente formou aí pares ordenados do conjunto AB, em que x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. Fala, olha aqui, vem para mim se não é verdade, ó. 2 forma um par com 1 do B, o 2 vai formar um par com 3 do B, o 2 vai formar um par com 5 do B, e a mesma coisa o 3, ó, o 3 vai formar um par com 1 do B, um par ordenado com 3 do B e um par ordenado com 5 do B. A gente fez justamente aquela relaçãozinha de que x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. Ficou claro isso para vocês agora? Sim, não. Manda aí no bate-papo também para mim saber, tá? Por favor. Então, essa forma de representação é que a gente denomina de forma tabular, tá? E aí a gente tem um plano cartesiano, que é o gráfico, né? O que a gente vai fazer? Vamos pegar esses pares ordenados que a gente montou aqui, ó. Tá vendo? Ó, 2 e 1, 2 e 3, 2 e 5, 3 e 1, 3 e 3, 3 e 5. Uma coisa que tem que ficar clara para mim, o primeiro número pertence a x, o segundo pertence a y. Ficou claro para todos vocês isso, né? Agora é o que a gente fez aqui no gráfico, ó. Presta atenção, ó. A gente tem, ó, 2 para x, 1 para y, certo? A gente tem 2 para x e 3 para y. Nós temos 2 para x e 5 para y. Foi o que a gente fez aqui, ó. Ó. 2 e 1, 2 e 3, 2 e 5. Não foi isso que a gente fez? 2 para x, 1 para y. 2 para x, 3 para y. 2 para x, 5 para y. Foi isso que nós fizemos. Agora, vamos representar os outros, ó. A gente vai ter, ó, 1 para x, 2 para y.
3 para x, 2 para y. A gente vai ter 3 para x e 3 para y. 5 para x e 3 para y. Foi o que a gente fez aqui, ó. Ó, 3 para x, 1 para y. 3 para x, 3 para y, 3 para x e 5 para y. Ficou claro agora? Sim? Então, ó, essa é a relação que a gente fez, ó. Tá vendo? Conjunto A, 2 e 3. Conjunto B, 1, 3 e 5. Todos os possíveis pares ordenados a gente fez. Lembrando que o A sempre vai pertencer a X e o B pertence a Y. Então, ó, a gente tem isso aqui, ó. 2 e 1. 2 para X, 1 para Y. 2 e 3. 2 para X, 3 para Y. 2 e 5. 2 para X, 5 para Y. Foi isso que nós fizemos, tá? A mesma coisa, ó. 2 para X, 5 para Y. Tá bom? Foi isso que a gente fez. O outro aqui, ó. 3 para X, que é esse aqui que a gente, o último aqui que a gente fez. Espera aí, vou pegar o mouse aqui. 3 para X, 5 para Y, tá? Aqui a gente representou, ó, todos os pares, cada um deles. Todos os pontos estão aqui. Conseguem observar todos esses pontos? Conseguem? Sim. Aqui a gente fez ao contrário, ó, colocou todos os conjuntos de B aqui, ó. Nós temos o ponto 1 e 2, 1 e 3, 3 e 2, 3 e 3, 5 e 3, 5 e 2, tá? Então, uma relação binária que a gente fala é isso aqui, ó. Vou colocar tudo aqui já. Que a gente complementa, tá? Então, nós chamamos de relação binária de A em B qualquer subconjunto do produto cartesiano AB, em que seja, ó, A igual 2, 3 e 4, B igual 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente vai ter toda a relação binária. Qual que é a relação binária? Todos os possíveis, todos os pares ordenados possíveis de se formar com o conjunto A e com o conjunto B. Então, começando pelo 2, a gente vai ter os pontos 2 e 2, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6, 2 e 7, 2 e 8, 2 e 9, tá? Com 3, com o elemento 3, a gente vai formar todos os pares ordenados, ó, possíveis. Nós vamos ter os pares aí de 3 e 2, de 3 e 4. Professor, você está pegando esses números da onde, ó? 3 do A com todos do B. Depois nós vamos fazer o par ordenado do 4 do conjunto A com todos do conjunto B. É isso que a gente faz, tá? Ficou claro agora? Ficou melhor de entender de onde a gente forma esses pares ordenados? Sim? Não? Digam para mim saber. Sim, não? Professor, não estou entendendo nada. Professor, estou entendendo. Tá dando? Então tá bom. Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente faz com 3 do A, do conjunto A, com todos os elementos do conjunto B. Então a gente vai pegar com 3, vai formar o par, ó, 3 e 2, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6, 3 e 7, 3 e 8, 3 e 9. Fechou com 3. Agora eu vou fazer todos os pares ordenados, né? Isso chama combinação binária, tá? Toda a combinação binária com todos os elementos do conjunto B, só que agora com 4 do A, com todos do B. Então, vai ficar 4 e 2, 4 e 4, 4 e 5, 4 e 6, 4 e 7, 4 e 8, 4 e 9. Assim eu fecho o conjunto porque eu fiz todas as combinações binárias possíveis. Lembrando que, ó,
Isso aqui é x, o primeiro é x, o segundo é y. Então, a gente chama isso aí de relação binária de R do produto cartesiano AB, em que y é o consecutivo do dobro de x. Se a gente observar, é sempre isso que acontece. Então, olha só, nós temos aqui os reais, em que o conjunto, ó, x, y pertence a A e B, e y é igual a 2 vezes x mais 1, tá? E aí, a gente vai ter o conjunto, ó, se a gente usar 2 vezes x mais 1, nós vamos ter essa relação, ó, 2 e 5, 3 e 7, 4 e 9, tá? Isso aqui é uma função de primeiro grau. A equação de y é igual sempre 2x mais 1. Essa é a lei da relação de R, tá? E a lei de função de primeiro grau. Então, se a gente for representar em diagrama de flechas, a gente vai representar dessa seguinte forma. A gente pega lá o conjunto A, 2, 3 e 4, 2, 3 e 4, tá? E aí, a gente vai ter isso aqui, ó. Conjunto B, ó. Se eu usar 2 vezes x mais 1, então, 2 vezes x. Atribuindo valores para x, prestem atenção. Ponto A aqui, que é x. 2 vezes 2 é quanto? 2 vezes 2? 4, Mais 1? 5, Então, olha só. No meu 2 do A, o resultado vai ser 5, tá? Vamos para o próximo. Coloca 2 vezes 3. 2 vezes 3. Vamos 6, agora de 3. 6 mais 1, 7. Tá bem aqui. Agora vamos colocar A igual a 4. 2 vezes 4. 8, Mais 1. 9, Então tá aí. Diagrama de flecha seria isso, tá? Então aqui a gente tem o domínio, que é o conjunto do qual a gente partiu, tá? E aqui a gente tem um contradomínio, que é o conjunto B. É onde está as minhas respostas, tá bom? Ó, então, ó, importante a gente saber isso aqui, ó. Domínio são os primeiros elementos da relação. Então, quem é meu domínio? Os primeiros elementos. O meu contradomínio são todos os elementos do conjunto B, que é onde estão as minhas respostas, tá? E a minha imagem? O que é a imagem? São os elementos do conjunto B que fazem parte da relação de A. Então, ó, vamos definir isso aqui de uma forma mais simples. Domínio é todos os primeiros elementos, tá? E no caso aqui é o conjunto A, que é os números que eu vou substituir na fórmula 2x mais 1, tá bom? O contradomínio são todos os elementos do conjunto B, aonde estão as minhas possíveis respostas, tá? Todos os elementos do conjunto B é meu contradomínio. Então, vai ser o 2, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E a imagem são somente os elementos que é a minha resposta quando eu jogo, são os elementos do conjunto B que fazem parte da relação. O que seria isso? É a minha resposta que está lá no conjunto B, tá? Isso é a imagem. Por isso que é só 5, 7, 9. Por quê? Quando eu substituo 2, 3 e 4 na fórmula, qual é a resposta que eu vou chegar? 5, 7 e 9. A resposta é a imagem, tá bom? Ficou claro para a gente encerrar? Sim. Então, aqui a gente encerra aqui, eu encerro com compartilhamento de tela. Vocês têm alguma dúvida? Não. Não? Todos colocaram para mim aqui o nome. Poucos alunos assistiram a aula hoje, hein? Não, peraí, não coloquei não. Quem não pôs, coloca, por favor, tá?
Meninos, então por hoje é só. A gente se encontra amanhã com matemática de novo, tá? A gente dá continuidade a esse conteúdo aí. Então, um bom dia, um bom restante de... Deixa eu ver, não, hoje a gente se encontra de novo. A gente tem geometria. Então, até a aula de geometria, tá bom? Tchauzinho. Vou ver se eu consigo resolver esse problema do som aqui. Até daqui a pouco. Até.